Nós acaso. podemos hoje Podemos falar. hoje. Não é podemos, é vamos, que foi a proposta que eu fiz É no vamos último hoje, vídeo. não é podemos Ei, hoje, é caneco. vamos hoje. Tu estavas a tentar arranjar uma ponte, mas só fizeste figuras. Entre os rios. Pontes é só entre os rios. É. Olha que não sei. Então peraí, e se não for entre os rios e for uma. É o que? É um viaduto? Não, não é um viaduto. É um viaduto. Jorge, não percebo. Viaduto é sem rio. Não É sem percebeste rio, a pô. piada, Não, não claramente. percebeste. Hã? Não A percebeste. ele estava-se a referir à queda de uma ponte. Ai, estava só. Era isso. ponte Caralho! Não, não, desse Caralho! Caraitas. Índice Ribeiro, para quem não sabe. Eu assumo aqui a minha ignorância. Peço desculpa, senhores 2 de março de espectadores 2001. e ouvintes. 8 de março de 2001. Cara, Foi qualquer caiu coisa- 2 vezes. Foi. Isso é que é Caiu assim. 2 vezes. Foram lá, meteram aquilo tudo direitinho. Eles passado uma construíram semana, aquilo em tempo recorde para depois mandar abaixo outra vez. Pois, Foi. claro. Não Sim, sei, mas sim. foi na primeira semana, digo, de De março março. de 2001. Infelizmente, uma tragédia que Se bateu. ainda. Sim, digamos, não teve nada a ver comigo, mas posso dizer que achei uma triste. Ainda hoje, 12 faz. anos depois, há 36 corpos por aparecer. 36 pessoas que, puf, Pois. houve corpos que foram aparecer em França. A Índice Ribeiro E o que eles é nadaram. perto do Porto. Já começámos? Oh, Já começámos a divagar? Tá bem. estamos aqui a dissertar. Pronto. Vamos aqui dissertar sobre Mas problemas o arquitetónicos. nosso Deixa-me metê-lo só ao pé da boca. Já está. mete Introdulo. Já o meti assim de lado. Introdulo. Este Leo. o nosso vodcast, Jesus. Tu vlogcast, andas com essa. Vlogcast. Vlogcast. Não, Videocast. videocast. Opa, É um castado, o castiço. nosso broadcast. Não, broadcast tinha de ser live ou não? Não sei. Eu agora estou a inventar. Vamos lá, o que interessa. Bronhacast. Chuta. Broderagem cast. Vamos lá. Valderagicast. Ou seja, educação familiar. Pois, Olha, começa já por aí. em princípio sim. Educação boa familiar. Que é, Mas depois podemos avançar. por aí Quantas fora. vezes vocês levaram cocinto? Dos O vossos- cinto? Sinto nenhuma. Nunca. sinto nada. Eu. Não. Não. Mas é que antigamente vocês já ouviram com certeza dizer que Eu dou muitas. o pai de família tem que tirar o cinto e arrear. Isso Meu é avô? mais o estilo figurativo, não? Bom pai. Não, É. no meu avô foi real. É que isso Meu era, avô foi eles real, levavam não é? muito à letra, eles faziam interpretações literais e Olha, aquilo pois. correu mal. Mas Diz isso às costas do meu pai, que era incentivo figurativo. Diz. os nossos pais acredito que muitas vezes levaram dessas. Não, o meu pai não levou de cinto. Não? Não. Aliás, ele disse-me que não se lembra do nosso avô, já agora, meus amigos, eu e o Ruca somos primos, obrigado. Hã? Obrigado, eu gostei do obrigado. Disse que ele nunca lhe bateu. O Borrolo nunca bateu ao meu pai, era sempre a Barrosa, era por delegação de competências. O Boa virava-se para lá e dizia: Olha, quando ele fizer as neiras, Vai vamos lá assim, e dá-lhe né? 2 sapatos, faz favor. Agora que dizes, Fi- houve uma, Fica altura bem. que ele, houve uma altura que ele me ia dar uma galheta, mas eu caí e não me acertou. Foi sorte. Exato. Sim. Mas de resto, as delegações de competências eram delegadas. Ainda dizem, Barrosa. que os homens antigamente eram machistas. Claro, não. Nada. E desse. Não, mas Não. eu tenho um amigo meu que não interessa quem é, nem o pai, que são figuras públicas. Oi. Sim. Paizinho. Não vale a pena dizer quem é, não interessa. Mas aí já reduz o leque, ao menos. Avante, camarada. Mas estamos a falar uma pessoa com 40 anos, 40 e poucos anos, mais precisamente, e o pai chegava-lhe a roupa ao pelo, quer dizer,
com o cinto de cabedal. Mas fica mal isso. Fica mal, mas olha que há gajos que merecem. Sim. Eu acho que Falando- nem 80. Aqueles falando que se do metem nas caso drogas. eu falando do caso que conheço, o do meu pai, posso dizer que o meu pai, uma vez, levou uma calça de cinto porque mijou para cima de um colega dele. Portanto, um pai que vê um filho a mijar, a mijar em cima de um colega do filho, a reação que tem é anda cá, pomba. Tu já me contaste essa Já. história. Mas Portanto, isso vê-se na net, chama-se chupa dourada, meu. não, pois, mas Mas é foi noutro para cima de contexto. um colega, não foi para cima de uma Pois. colega. Não é, exato, não é. Foi por E isso o que o pai colega bateu, estava porque se fosse uma vestido. colega ele não fazia És um nada. xenófobo, Não. és um xenófobo. O colega estava vestido, não é? Há essa diferença também. Estragou-lhe a ok. roupa. Estragou-lhe a Claro. roupa. Isso. Exatamente. Lá está. É que tirar Bem notas de cuidado. mijo, Nem é cuidado. tanto, Foram nem é tanto guardadas? falta de educação, é mais falta de respeito pelo vestuário, não é? Exato. Já viste? Pois, Mas o que o meu pai me diz é que quando ele fazia as neiras, a avó Rosa dava-lhe uma carga de lenha e diz ele que o metia nas escadas sentado. E dizia, não vais lá para dentro. E que quem o salvava era o avô dele, o pai da nossa avó. Dizia, vá, passou. O quê? Ah, tá bem, então anda lá, vá. Não, mas ela vai me bater, não vai nada, que estás comigo, anda cá. E era assim. Era lixada. A minha mas, avó era. mas o era- Hulk levantou uma questão Era, não, interessante, é. que é, Só que pronto, o Hulk agora há pouco levantou uma questão interessante que tem a ver com o facto de até que ponto seria necessário, não é? É, porque eu acho Isto que. passou do 8 ao 80, Exatamente. O que acontece hoje em neste dia. caso do 80 ao 8. Pois. Hoje em dia, os casos mais flagrantes de falta de educação, acho que é quando tu tens chavalos, adolescentes, nas escolas, a levantarem as mãos a professores, por exemplo. mais Ou- grave é ou- quando tu tens esses chavalos a levantar em casa aos pais. Sim. Ou Isso é que é mesmo triste. Mas é que também, acaba ou por ser- também, mas isso espelha-se. O, o exemplo que eu dei, não o que tu deste, espelha-se quando mesmo que o filho não levanta a mão aos professores, os pais são chamados à escola e os pais, pai ou mãe, independente, são quem levantam as mãos aos professores. Isso é de um. Isso é tirar logo. Tirar logo a guarda. Porque Depois, não há condições. mas o maior problema é que há pais, que isto também é outra questão interessante, que é, há pais que acham genuinamente que não devem educar os filhos. Que os filhos devem ser educados na escola. Isso é bem Eles não sabem a diferença entre educação e instrução. E exatamente. Nem ensino, não é? Que é outra coisa. Não sabem a diferença entre educar e ensinar. Uma coisa é ensinar, outra coisa é educar. Pois. Mas eu O aí professor também, ensina, não educa. eu relativamente à escola, eu tenho uma opinião que se calhar a maior parte das pessoas acha, não, acho muito bem o professor dele umas chapatadas, uns calduços ao aluno. Eu por acaso não acho. Eu acho que se for para levar lenha, que seja em casa. Porque os professores não são ninguém, não Não. são ninguém para... Mas antigamente acontecia muito. Antigamente acontecia, mas se os pais derem uma boa educação ao filho em casa, na escola essa questão nem se levanta. Porque ele em Exato. princípio não vai fazer nada. Exatamente. Nada de mal. Não vai ficar lá... Mas há comportamentos que o professor não é obrigado a tolerar. Tipo, aqueles putos que Isso é- são, Lá está, são mas bem mal tivesse- educados. Mas se tiveres uma boa educação em casa, não és mal educado na escola, de certeza. Sim, sim. Estou a falar de Nesse outros casos. Mas nesse caso, Pedro, pode acontecer algo muito simples, que é o aluno não sabe comportar, sai. Que é o que acontece na maior parte das vezes. E bem. Sim, mas é que o problema é que agora os professores têm ordem da direção das escolas a dizer que resolva como quiser, fora da porta não o pode pôr. Como é que é? Também É. é uma coisa genial.
Dependendo da escola, claro. Se a Espera. direção Não se pode funciona. expulsar? Eu já ouvi dizer Dependendo que, da escola. os alunos não chumbam. Até Pois, mas é que os alunos Nem há não essa. chumbam, os alunos não são repreendidos, os alunos estão ali numa. Ah, Como é Os que se alunos, diz? neste momento, mandam na Reclama. escola. Eles é que sabem. Uma redama. Eles mandam na escola. O professor é Exatamente. que é repreendido. Isso é E a ridículo. professora disse para o aluno e diz: ponha-se na rua. Ele, não, ponha-se você. E ela Ah, vai. o aluno chega atrasado e vira-se para a professora e diz: Já chegou? É mais ou Ele, menos isto que acontece. ele, oh, mas então, Mas há coisas isto são horas. que está muito O sério. aluno para a professora: isto são horas. Só cheguei agora. Mas É como se fala sem mim. a questão que eu tenho é: será que o 80, neste caso, que se passava antigamente, que era o correto? Era mais Não. correto do que o que está a acontecer agora, na minha opinião. Sim, Eu acho ok, que nem era 8 nem mais 80. correto, mas era o ideal? Ou se era necessário tanto. O ideal era os putos saberem que na escola eles não podem ser animais, nem podem ter comportamentos de animais completamente. Não, mas a minha resposta a essa pergunta já é: se tu comparares o que tinhas antigamente, o respeito que tinhas entre pessoas, independentemente na escola, entre e na escola, aluno-professor, e essa severa educação, chamamos-lhe assim, entre pais e filhos, tendo essa educação severa em casa, tipo pai tirano, para teres o fim de teres nas escolas, não é preciso ir às escolas, é preciso ter crianças educadas. Se precisas de um pai tirano para ter crianças educadas e para ter bom comportamento a nível geral, esse fim então justificava-se. Não é que seja aceite, porque toda a gente quer crer que é demasiado. Isso nunca me aconteceu. Nunca levei de cinto, só de vassoura. Mas isso, para mim, era quase uma piada. Ver a avó Rosa a correr atrás de mim de vassoura ou colher de pau. Pois, mas repara, essa porrada toda que se leva em pequeno, como podes ver, não resulta. Contigo não resultou. Mas é que eu nunca mudei. Lá está. Eles pensam que sim. As pessoas pensam Exato. que sim. Mas eu nunca mudei. Mas então estás-me Uma a dar boa. razão. Não é necessário. Mas eu nunca fui mal educado para com ninguém. Eu, mesmo na escola, é um bom exemplo. Na escola, eu tinha fama de ser atrevidíssimo. Atrevidíssimo. Eu não fazia os deveres. Eu era reguila. Mas quando tocava na educação, eu nunca faltei ao respeito a ninguém. E sempre os professores frisavam isso. Ele é terrível, mas de uma Ele faz porcaria. educação. Faz. Ele é de uma É mal educado. educação. Não. Já repararam que hoje em É uma dia. joia de moço. Só que faz porcaria a torto e direito. Mas é uma joia. Hoje em Ora, isto- dia o 8 e o 80 estão presentes em tudo. As crianças são todas hiperativas. Os adultos são todos depressivos. Quer dizer, é tudo uma camada de hiperativos e de depressivos. Eu gostava de saber porque é que isto é assim. Mas e os Ou és hiperativos eu sei porque tudo é que ou não é. és nada. Exato. Ou é Porque, tudo ou não é nada. porque quando tu nasces, não bens ensinado. Então tu tens uma aprendizagem ao longo da vida. Vais para a escola, aprendes a contar 1, 2, 3. Mas na escola, que é onde te desenvolves mais intelectualmente, e mesmo num curso superior, não te ensinam a educar crianças. Não te ensinam a olhar pelos teus filhos. Não Exato. ensinam Num curso, ninguém a dar boa educação. Não é fácil pôr um cavalo a ler o Código Civil. Ou um Não é? burro. É mais fácil pôr um cavalo a ler o Código Civil do que educar uma criança. Não tenho as dúvidas. Hoje em dia sim. Mas Mas, isso estavas a dizer da criança é verdade. Eu uma altura li não sei onde dizia que a criança é como um livro em branco
E que a educação que os pais lhes dão que é a forma de preencher essas páginas em branco. Sim. É bonito, é bonito. É muito bonito, não é? As crianças são Isso faz quase como todo um computador sem sistema operativo. Se um gajo não lhes fizer nada, eles não funcionam. Aliás, se tu deixares uma criança acabadinha de nascer num canto, ela ao contrário do que acontece, por exemplo, com uma cria de leão ou do que for, a cria de leão safa-se. O ser humano morre de certeza absoluta. Sim. Isso é verdade. O ser humano, quando nasce, Mas o ser Nasce humano- selvagem. quase um parasita. Mas as Nasce pessoas- selvagem. Tipo, as crianças, elas copiam os adultos, não é? No fundo, e os amigos e tudo mais. Acho que Lá é nesse está. sentido que elas são livros em branco. Porque o ser humano já nasce calaceiro. Há pouco estavas a dizer que as crianças batiam nos pais. Mas se as crianças, sendo assim, e partindo do suposto que as crianças são esponjas autênticas, não é? Absorvem tudo aquilo que veem, tudo aquilo no fundo, que conseguem apreender pelos sentidos. Então é porque se eles acham correto bater na mãe ou no pai, é porque já viram isso acontecer noutras situações. Eu Não bati é? na minha Por mãe acaso. porque eu vi o meu pai a fazer e foi fixe. Sabe uma coisa que eu, Principalmente por quando acaso, ela mudou de cor. porque Lá está. eu... Também é da educação. Exato. Mas tens razão. Se alguém faz isso sem escrúpulos, se bate nos pais, À frente da criança, é a porque... criança, quando crescer, Não. vai pensar que aquilo é normal. Sim, Não é? porque muitas De uma vezes... maneira que se tu cresceres no meio do crime ou da criminalidade, vais achar que roubar carros é absolutamente normal. Aí eu posso fazer uma pergunta, assim um bocadinho, para as pessoas não gostarem de nós logo desde o início. E elas gostavam. Não sei. Mas assim eu tenho a Vai certeza ser que, que vamos. que não Temos vão que- gostar. Então chuta. E vamos Sim. corrê-los a Se, todos. se aplicamos isto a todas as relações familiares, então se calhar podemos concluir que uma criança que nasça num seio familiar em que as figuras são duas figuras paternas homossexuais, a criança vai nascer assim um bocadinho, vai crescer e ser educada assim de uma forma um bocadinho não tão. Eu estou a Vai tentar crescer a ser. figura dos pais, não é? É isso, basicamente é isso. Nós espelhamos os nossos pais. Sim, como é lógico. E mais o pai ou mais a mãe, dependendo se tu queres. Mas Eu estou a dizer dois pais da mesma maneira que digo duas mães. Eu acho que no que toca a comportamentos que estávamos a falar há pouco da educação, eu acho que o que aconteceu foi um pouco o contrário, foi o inverso dos nossos pais. Eles tiveram infâncias, segundo o que eles nos contam, muito severas, tipo duras mesmo, por parte dos pais que lhes batiam por tudo e por nada, As pessoas Eram tendem a eram- enfatizar também. eram presos por ter calma e por não ter, por assim dizer. E nós, ou seja, nós herdámos o contrário deles. Eles pensaram, ok, os nossos pais fizeram-nos a vida negra, digamos assim, nós vamos ter de cuidar muito dos nossos meninos. E acho que Então mimam-nos demais. mimam-nos demais, exato. E é por isso que hoje em dia as crianças não têm. Pá, parece que não têm limite, parece que acham, sei lá, que o mundo é deles, não sei, tipo, não têm respeito pelos mais velhos, essas cenas. Mas então, por essa lógica, o meu pai saiu um bocadinho da regra. Que o meu pai também, supostamente, quando era criança, sofreu muito. Ou sofreu mais do que a maioria das pessoas hoje em dia. Sim, Se calhar o mesmo que sofreu o teu pai, que levavam no focinho se fizessem as neiras, mais nada. sim, sim. E no meu caso, ele deu-me tudo o que eu precisava. Mas também me dava chineladas se fosse preciso. E era Então cada levaste. uma. Então levaste. Mas tu perguntaste, alguém levou de cinto? Eu disse, Não. Pronto. Sim, Eu claro que há exceções. estava a fazer Ah, não, claro. Ah, não, peraí. Houve uma Eu altura acho que, a eu mãe acho que nós aqui, Sim. porque é normal na educação o pai ou a mãe, mediante a asneira que a criança faz, lhe estender o remo, não é? E lhe dar assim
umas cacetadas quando ele não. Eu, por exemplo, a pior coisa que a minha mãe fez, ou melhor, eu é que fiz a pior coisa à minha mãe, que foi jogar futebol em casa. A minha mãe disse-me sempre: joga futebol em casa. E eu borrifava-me para aquilo que ela dizia e continuava a jogar futebol em casa. Um dia, com uma daquelas bolas, sabem aquelas bolas que faz tipo. Como é que eu ia dizer? É uma bola, uma espécie de espuma, mas tem um guizinho dentro. E cada vez Para os que. cães. É para os cães. Exatamente. Eu tinha uma bola dessas em casa. Não sei porquê, porque eu não era cão, mas não interessa. Tinha uma bola dessas em casa e andava a estar em casa a jogar futebol, não é? A fazer balizinha, sala, cozinha. Um dia, portanto, da baliza da cozinha para a baliza da sala, a bola sofre um pequeno desvio e acerta mesmo em cheio numa porta de vidro de um móvel que nós tínhamos e parte. A minha mãe percebeu qual era a causa da quebra daquele vidro e dá-me imediatamente 2 chapadas nas ventas que me pôs a botar sangue no nariz. Logo assim foi-me pedir desculpa, mas meteu-me a sangrar no nariz. Tu também sangras com uma facilidade. Sim, realmente também, quer dizer, só porque me deu 2 chapadas assim bem dadas, não era Se necessidade. formos a falar das neiras, eu acho que a pior coisinha que eu fiz foi... Eu tinha um gosto muito grande por navalhas e um funcionário da minha avó, da parte da minha mãe, disse: anda passear comigo. E passámos numa loja dessas de caça e pesca e não sei o quê, e as navalhas estavam na montra, estás a ver? E ele vira-se para Tu mim, babaste tudo. eu babei-me todo, e ele vira-se: escolhe aí uma que eu pague o que era. E eu: ei, que fixe, tal, posso mesmo? Podes, uma ponta e mola. E eu: ui, que aí já andava assim, trá. E os meus pais não estavam em casa, e eu: ora, vamos ver se isto corta. Tinha um puff na sala, tal. E começaram a ser bolinhas de esferovite, daquelas que enchem o puff. E depois, ora, vamos agora para a casa de banho, cortina da banheira, fosses. Cortina dos quartos, já foste. Cadeiras, foi tudo. Que idade Só- tinhas? Eu Ok. tinha para aí 12 ou 13. E eu, Sim. só que eu as bolinhas do puff, eu apanhei-as. Porque eu pensei, isto vai dar asneira. Apanhei-as, meti tudo direitinho e ainda aguentei para aí uma semana sem ser descoberto. Quando o meu pai descobre, eram 8 da manhã, estava prontinho para ir para Francisco Sanches, eu acordei com uma chapada na orelha assim, brif! É uma imagem que eu tenho na cabeça, que eu acordei com uma chapada. E com muitos insultos. Foi aí que eu me tornei homem. Que eu agora vou dizer, mas estou a citar. Brif! Oh meu filho da puta! O cara é puta da navalha já! Pronto. Como é que ele soube da E entre navalha? outras coisas. Só Não pelo foi a puff? minha. Não, ele sabia que eu tinha uma navalhinha, mas eu jurava a pé juntos que eu não ia fazer as neiras, não, era só para fazer de conta que era um pistoleiro. Uhum. Depois, quando eu começo a cortar a casa toda, é que pronto. Armado Aliás, de eu- tesoura, eu- de tesoura. eu ainda Isso tenho a cadeira onde eu fazia isso. E eu vou fazer questão Mas era sempre na tirar a mesma. fotografia. Sim, na cadeira era sempre na mesma. Quer dizer, e também as nas da cozinha também estão ali um bocadinho gastas. Se é que lhes podemos chamar gastas. Mas pronto, de Mas resto, sim. Podia-te dar para pior. podia dar para experimentar isso, sei lá, na cadela, por exemplo. Deixa eu ver se estudar. Coitadinha da minha menina. Pronto, já está. Fiz. Pá, as neiras Um, acho que todos fizemos. Mas dizes ao teu pai para colar. Olha, cola que eu fiz um furo. Não, ui, Na se eu- cadela. não, porque se eu dissesse isso já sabia que ia levar na hora. Eu ao menos tive tempo para me preparar. Só que eu, pronto, depois não tive hipótese. Que foi, Também- ainda estava a dormir. Foi mesmo um choque. Um duplo choque. Foi Ui, o choque da mão a bater na cara assim? e o choque de Daste acordar. logo, nem precisaste. Sem bondinho, Não, nem nada, nada, nada. nem cafezinho, nem nada, foi logo, bumba! Nada. Leitinho com Pega. Nesquik, mas é um leitinho no focinho. Antes da Nesquik estava a dar estas 2 lambadas nas ventas. Eu não Muitas tenho amigas. nenhuma. Não tens nenhuma história. Não tenho nenhuma história assim digna para que ressalte. Não acredito. Porque Dá foram o teu tantas. perfil. Não, foram tantas vezes. Eu não tenho nenhuma em particular. Exatamente. É que eu levava
pá, não digo todos os dias, mas era quase. Opa, para tu teres uma ideia como eu era reguela, a minha avó dizia-me sempre: tu não digas as neiras, tu não podes dizer as neiras, palavrões. Eh, se disseres palavrões, eu ponho-te pimenta na língua. Resultou, Não. realmente. Eu abri para ela e disse-lhe assim: então põe. E ela Dito e feito. foi assim, ficou-me terceiro a olhar para mim, mostra a língua. E depois, meu, bebi pai 2 Depois litros de ficaste com água. aquela língua de boi. Sim, eu fiquei pai com. Bebi pai 2 litros de água, mas põe pimenta na língua, quis experimentar. Então, para que é que eles me vão estar a dizer uma coisa? Se eu sou curioso, Ui. porquê pimenta na língua? Exato. Deixa-me. Olha que isso era a Ao maneira menos- dos drogados deixarem de snifar. Olha que eu ponho-te pimenta no nariz. É. E eles, se calhar, ainda curtiam mais. E que cena, bro. Droga temperada. Isto é mesmo fixe. Parece que estala ao cérebro, meu. Que agriões. Droguinha temperada. Não, se calhar eles já nem sentem que o nariz já está, já ganhou calo. Ficam tipo. Como é que se chama aquela. Parece túnel do Marão. Ai, como é que se chama? Esfinge. Finge. Finge. Esfinge. Um gajo que se finge é um gajo que é falso. Não, É, se esfinge é um gajo eles ficam com mais esfinge. dizer algo que não é. Ele esfinge. É um esfingido. O poeta é um esfingidor. Sim, mas Sim. vocês recordam-se, estamos a levar isto muito para a escola, pelo menos estou a pensar mais na escola, mas vocês recordam-se de ter momentos mais de sobressalto na escola, porque algum aluno se lembrou de levantar a voz a um professor? Sim. Ui. Na verdade, Eu andei na os designs escola, pronto, agora vou ter que falar de uma minoria, vai ter que ser. Mas eu andei na escola com pessoas, neste caso jovens, Gitanos. ciganos. Tive ciganos da minha turma até ao 7º ano. Só não tive no 8º e no 9º porque eles não passavam daí. Portanto, ficámos sempre no 7º. davam lugar E aos outros. então, até ao 7º ano, era um birote. Aquilo, todos os dias havia uma confusão qualquer de um professor com um aluno. E porrada mesmo. Não de um professor com um aluno, mas cheguei a ver porrada entre alunos dentro da sala de aula. Com o professor no meio a tentar separar e levar no focinho também. Cheguei a ver isso. Pronto, faz parte, não é? Mas assim, uma situação mesmo dramática, acho que não. Quer dizer, não, tive uma vez lá está, uma rapariga dessa etnia que chegou atrasada, a professora, como é óbvio, disse-lhe qualquer coisa que eu já não me lembro, agora, tipo, só chegou agora e tal, e ela, pronto, como é uma pessoa, por norma são pessoas a quem se pode dizer tudo, não é? Que eles não levam nada a mal, virou-se para a professora e disse qualquer coisa, vá chatear o cara, não disse o resto, eu não digo o resto, mas ela disse, e ela, falta de educação, já embora, e depois ela disse que não queria ir embora, disse que ia ficar na aula, e a professora estava a mandar ela embora, ela não queria ir, ela pega no braço, não é, encaminhá-la para a porta, e ela não tem mais nada, sai, e antes de sair espeta um estaladão numa professora assim mesmo, mão aberta, assim, pamba! 5 mandamentos. Exato. E pronto, depois a professora, pronto, além de ficar com a lapada, ainda pronto, ficou mal, não é? Porque era uma senhora já com, sei lá, 30 ou 40 anos de Ensino. experiência e nunca lhe tinha acontecido semelhante, não é? E é sempre chato levar uma chapada ainda por cima numa aluna, ainda nas circunstâncias em que ocorreu. Mas sim, essa foi a situação mais dramática. Eu Não, eu gosto pertencia muito às de nós turmas termos um programa betas. inclusivo. Sim. Exato. Às turmas Inclusive, betas. Sim. e ao mesmo tempo discriminativo também. Porque
ali, apontar o dedo ali, quem diz. Não, mas é verdade, São não? factos. São factos, são coisas que aconteceram. O máximo. Hum, Na escola onde eu estudei existiam ciganos também. Mas eu sempre estudei com as turmas dos betinhos. Mais um motivo para eu ser a ovelha negra, não é? claro. Sendo No um fundo, tu eras o normal, cigano na turma deles, pode ser. não é? No Educado, fundo, mas é. tu eras aquela pessoa que te estabilizava. Era semi-cigano. Exato. Era, digamos, cigano por opção. Há uns que são ciganos por etnia, ele é cigano por opção. Identificava-se com os ciganos. Sim. Na maneira de estar e de ser, é cigano. Em tudo o Era um resto, cigano, era um cigano binário. era um cigano em part-time. É que lhe apetecia, pronto, vou armar confusão. Para o que lhe convém. E pronto. E a partir de vão ser cancelados depois disto, mas não há problema nenhum. Mas sim, mas não sei se vocês têm histórias assim dramáticas, mais dramáticas que a minha, então, O máximo de que igual eu, dramatismo. o máximo que eu presenciei foi um aluno insultar uma professora ou um professor, já não me recordo. Mas assim mesmo um bate-boca agressivo. Uma coisa assim feia mesmo. Pá, tinha pá, uns 12 anos. Mas esse aluno era da tua idade? Ou era mais velho? Era mais velho. Mais Por velho, norma pá, são sempre mais velhos. Tenho dois quase anitos. 18 anos. eu, E eu esse por também era acaso, como o Ruka. Era, também, era por opção. Bonito. cigano não binário. Eu sei quem era. Eu sei quem era ainda por cima, que também anda na minha turma depois. Pois. Mas eu por acaso tenho duas que me lembre. Houve uma. Mas atenção que este aqui já não era cigano. Era também um que se identificava como tal. Que disse à professora, era uma professora da EBT, e disse: "Eu se te apanho lá fora, estás Mas ele disse mesmo. E outra história muito bonita, foi com um funcionário, não sei se isto foi verdade, mas eu acho que ele era maluco o suficiente para fazer isso. Era um funcionário da escola onde nós andámos, que por acaso até era amigo do meu pai, e o senhor não tinha 3 dedos. Sabes quem é? Já estás a ver quem é? Tetra Pak. Pronto. E ele estava chateado a falar com o funcionário. Eu, então, ó, senhor, eu não vou dizer o nome. O que é que se passa? Ele, o que é que se passa? O que é que se passa? Que foi aquele cigano que armou aí o cão e eu espetei-lhe dois bufardos. E eu, ei, você está bem? E ele, olha que ele chama a família. E ele disse, eu sei, já teve aí o tio dele, e se não ia correr muito também levava. E eu, Ok. senhor. Só que eu tenho um trauma, porque é estas escolas assim públicas onde anda toda a gente. Eles depois armam a confusão a sério. Eu já vi malta com tacos de beisebol à porta da escola, à espera do Eu uma vez agente. presenciei, e eu juro que isto é verdade, presenciei 2 carrinhas chegarem e tu pensas, bem, carrinha, 7 lugares, 7 pessoas. Não, carrinha de 7 lugares, 15 pessoas cada uma. Sim. 15 pessoas em cada uma saem armados, atenção, não é armados em parvos, é armados mesmo. E prontinhos para arranjar confusão. E repara, eram, portanto, cerca de 30 indivíduos para um. Não sei, que estava dentro da escola e que não queria sair porque já sabia o que é que ia acontecer. Se fosse um de cada vez, ainda era capaz. Sim, exato, se entrasse um de cada vez ele tivesse tempo, lhe dessem tempo, se calhar ia. Mas eram. Foram bater ao ramo? Não. Pá, é assim, eu não sei o que é que se passou na altura, nem me dava propriamente com a pessoa, mas pelo que sei, ele não era propriamente fluxeiro, não é? E se calhar Sim, meteu-se em alguma situação complexa que levou a que 30 indivíduos munidos de todo o material necessário para artesanal. causar danos ao trem viessem tanto ter à escola e fizessem, digamos, daquele espaço ali de estacionamento, daquele estacionamento ali mesmo pertinho da porta, Sim, ali algo de batalha. Mas depois não sei como é que acabou, porque depois, claro, veio a polícia e tal. E
Olha, na nossa escola tu até ainda estavas mais lixado. Porque a nossa escola tinha uma saída em U, estás a ver? E eles podiam te fechar a entrada de baixo e a entrada de cima. Portanto, querias fugir só se fosse pela parte de trás da escola. Há duas Mas- carrinhas. Por falar em armar a confusão e para não fugirmos do tema, vamos focar-nos no tema da educação, porque senão quem arranja problema somos nós e eu não quero Não vale a presenciar isso. Vale muito a Eu- pena. Eles agora já são educados. Já. Eu Com acredito, certeza. eu acredito que hoje em dia as escolas já não sejam tão problemáticas. Agora agora é capaz de ser mais o problema Não sei. da pedofilia e tal. E quando falha a Tirando internet? Quando falha a E olha, internet? eu lembro-me é que os problemas que haviam na escola, ainda por causa da educação, era por causa dos telemóveis. Se algum professor se lembrasse de tirar o telefone a uma aluna ou a um aluno, era o Vocês- 31. Vocês lembram-se daquele vídeo que Sim, saiu eu na sei, altura há eu uns vi a tempos do telemóvel. Carolina Michele? Hã? Um, Dá-me o Dá-me o telemóvel. Ah, Até mandou a setor abaixo. não estás a Não- falar, não, Diogo. não. não Deve ser que estava? estás a falar um bocado Não. mais alto, o teu microfone Na- até... A senhora professora estava assim. Não deu. E a aluna. Não, Tu- não te não. interessa. Vamos ver Parece aqueles depois. sujeitos que têm um buraquinho aqui. E vão assim. Atirei. Pronto, a senhora estava a dizer: dá-me o telemóvel. Ouviu-se agora? Ouviu. Dá-me o telemóvel. E a aluna dizia: não dou, não sei o que é, o telemóvel é meu. E faço o que eu quiser. E depois estava ali quase. Imaginem que é. Telemóvel, portanto, mão da professora, mão da aluna. Estás a ver? Andavam ali e estavam aqui no meio, não é? E, Ah, ei. mas E isso, pronto. isso não passou no noticiário. Sim. Só? Sou na altura. Eu tinha E ideia. foi aí, foi esse vídeo que levantou a polémica e as pessoas começaram a tomar mais atenção ao facto de o telemóvel estar nas aulas. Quer dizer, já estava, mas só a partir daí é que começou a tomar consciência, porque lá está, apareceu na televisão. Até aí não é problema. Aparece na televisão, peraí. No meu calhar- tempo não havia esse problema. Não havia telemóveis. Olha, eu gostava muito de uma coisa também que foi muito moda nas escolas, principalmente do quinto ao nono ano, foi greve dos alunos. Quando eles anunciavam com greve dos não. alunos, em seguida nunca dava em nada. Ninguém tinha Não. coragem para fazer. Greve dos alunos, não. Greve dos alunos e só faziam 2 ou 3 para ir fumar umas ganzas para trás do pavilhão M. Ou fumada. Na altura, eu no quinto ou nono ano era Era mais folhas de tabaco loureiro. puro. Era mais ter aquele tabaco assim, não é? Era. Aqueles primeiros cigarros que um gajo começa a fumar, estás a ver? Atrás do pavilhão, lá está. Aqueles que Mas, parecem coentros prensados. exato, daqueles, exato, que cheiram a lenha. Mas eu por acaso não me lembro de ter esse tipo de greve dos alunos. Greve dos professores e dos funcionários, era que uma vez por período, vá, 2 vezes. Ui, ai, Por uma vez período. por período. Então se calhar essa moda não passou aí. Porque Não. cá em Braga era. Ficou ali Uma na greve semana. trofa, mais ou menos. Santo Tirso, ficou por ali. Foi, e eles pararam nos Mas foi. jesuítas e disseram: pronto, ficámos por aqui. se Não para calhar, comer vá, nos jesuítas e ficaram Os lá. jesuítas e uns limonetes e opa. Exato. Não, mas eu por acaso não me lembro disso. Greve dos alunos. Era a greve dos alunos e era aquele dia em que eles chamavam as listas. Tipo, as listas chamavam alguém para atuar. Sim. Isso também era Isso é outra coisa. Isso é outra coisa que. É, Havia eleições, não é? Listas. Havia eleições. Havia programas eleitorais fantásticos. Que eu lembro da lista. Eu lembro disto. A lista que ganhava era sempre aquela que prometia pizza na cantina. Sim. Sempre. Aliás, essa proposta fazia tanto sucesso que a certa altura já estava em todos os programas. Isto tem que ir, não é? Pizza na cantina tem que ir. Depois eram propostas muito realistas, como por exemplo, sei lá, mais viagens de estudo. Como se dependesse deles, não é? Mais viagens de estudo. Nós vamos fazer por mais viagens de estudo. Vai haver mais viagens de estudo. E nunca acontecia nada. Mas pronto, é uma maneira de lá está. É aí que se começa. Lá está, tem a ver com a educação.
É aqui que se começa a ver quem é que tem aquele bichinho da política, não é? De fazer aquelas promessas e de andar ali e ter lata para... Para ver quem é o mais mentiroso. Mentiroso. Exato. E depois, olha, este gajo estava um político. Este gajo tem um projeto muito interessante para ir para lá Este mamar. gajo Meus amigos, tem... desculpa aí a interrupção, mas a minha pergunta seria, neste momento, comparando com o que aconteceu no passado, com os nossos avós, trisavós, treta-avós e pais, Isso já é muito lá para trás. e o que está para vir agora no futuro? Como é que vão educar as crianças agora? Pois, Agora Excelente dá-lhes um questão. telemóvel para a mão e está feito. eu... É, assusta-me um isso- bocadinho a próxima geração. E eles agora são educados pelos youtubers. Assusta-me Mas, uma geração... vocês têm a ideia que um dia essas crianças hiperativas ou depressivas ou ganzinadas e afins, E afins. e afins vão Os fins têm que ser, estar sempre. vão ser políticos e vão ser presidentes da República e primeiros ministros E assusta. e vão ser, exemplo, vão ser olho, chefes eu de olho- muita gente. Imagina, eu olho para a geração de agora e penso, isto não tarda muito, o Bloco de Esquerda tem maioria absoluta. Porque se reparares, não é? Não é? Não é? Estás a ver? E, assim, concordo só não, a verdade é que tu olhas para não digo para os miúdos mesmo, mas para aquela malta, sei lá, que já está entre os 12 e a idade de votar, lá, 18 anos, né? Entre os 12 e os 18. E tu olhas para eles, e tu se perguntares em quem é que, se eles tivessem que votar em alguém, em quem é que eles votavam? Eles votavam num partido que fosse assim todo liberal, todo cool, estás a ver? Comunista, Fosse assim todo para a frentex. eram esquerdas, sim. Né? E a maior parte deles foi perguntar, então e em termos de riqueza, como é que é? Isto é de distribuir por todos. Pronto, está decidido. Bloco de esquerda. Comunas, Também. a força E- do partido. Ui. Não é? Mas Sim, acho que, se vê a força do PCA. eu acho que antes disso o problema ainda maior é não haver esse. Não haver espírito crítico. No fundo, vão ser cada vez mais ovelhas. Tipo, vão andar atrás Exatamente. uns dos outros. Não pensam pela própria cabeça. Sim. Olha, o eu já- no Twitter. E é chato. Eu já disse isto ao Pedro. Enquanto houver gente assim, eu estou satisfeito porque há lugar para mim. Porque quando perceberem que esta nova geração que vai dar asneira, não tem como dar bom resultado. Isto vai dar asneira de certeza absoluta. Depois é preciso gajos como nós para vir limpar o cocózinho das crianças. E, eu não estou com medo porque acho que faz parte, mas vai dar muito trabalho. E cada vez mais vai ser mais difícil de educar. Pois bem. Porque os valores estão-se a perder. Agora o que é fixe é ter likes. Já não sabe Mas valorar as merdas. eu realmente. agora, eu não sei se alguém quer fazer uma proposta de tema para o próximo episódio. Alguém quer fazer uma proposta? Eu tenho um tema. Então faz saber que eu já propus na última vez, mas Eu tenho um tema muito, muito interessante. Está intimamente relacionado com aquilo que se tem olha o gajo. Se tem olha, para mim é uma vislumbrado, caixinha de nuggets. se tem visto nos últimos tempos, quer dizer, nos últimos tempos, mas De 15 em 15 Acaba por dias. acaba por ser algo muito, digamos, enraizado na nossa cultura. Apesar do Ruga não estar aqui, ele certamente estará atento às notícias e certamente saberá, notícias em Portugal, e certamente saberá, cala-te, e certamente saberá que tem havido notícias de casos de corrupção a torto e direito. Todos os dias sai um caso de corrupção, então sobre a TAP, bem, tem sido um fartote. Não percebo o que é que quer dizer com a TAP. Por exemplo, só os €500 mil de indemnização, isso não é nada, meu. Exato, por exemplo, nem, neste nem caso, sequer estou a par. Nem sequer estou a par. Exato. E eu gostava, no próximo episódio,
todos concordarem, gostava de debater um tema que me apraz e que tem a ver com a corrupção. E acho que a corrupção, portanto, o tema em si é polémico, mas mais interessante, ou melhor, o que seria mais interessante para mim era tentar perceber até que ponto será possível combater a corrupção e se efetivamente será possível erradicar a corrupção. Se será possível, se isso é, digamos, se isso não passará de uma utopia ou se é efetivamente, ou se pode ser uma realidade. Não digo no país, digo de uma forma geral. Mais neira. Tu, para fazeres uma pergunta, fazes uma introdução que é uma coisa tola. Para comeres uma gaja, também contas essas histórias todas. Eu gosto de pôr a pessoa confortável, não é? Fazer a caminha, não é? A caminha. Eu já agora já que tu um bocadinho antes de oi, barreu-se uma palavra. Tu também só ias dizer asneiras. Não ias dizer asneiras. Não. O Pedro já disse M-word. Beijo-me agora, beijo. Olha, beijo. C-word. Ele acalma a pessoa assim um bocadinho antes da hipnose. Exato, do ponto caramelo. Eu é para o Pedro Jorge. Eu espero que ele adormeça, que é para seguir-lhe espetar 2 lambadas no focinho, que é para não ter a mania que é esperto. É mais ou menos o mesmo estilo. Eu agora, aproveitando o tema que tu deixaste e que todos concordamos, ainda que tacitamente alguns, eu aproveito para ver se seria possível, juntamente com o teu tema, debater um bocadinho sobre política em geral. O que é que vocês acham? Se há algum partido que coisa e tal, que gostam, um partido que não gostam. Eu quero saber se isto é possível fazer no mesmo episódio ou se querem fazer em episódios separados. E até deixo esta pergunta aos nossos queridos espectadores e ouvintes e ao 30 para dizerem nos comentários o que é que acham. Olha para aí ela tirar notas. Não, quem manda somos nós, mas atenção que se nós somos se nós isto vamos defender a democracia, não é? Nós somos o governo, atenção, mas temos de ver o que é que o povo... Isto é, no fundo, imagina, isto é a lei e o decreto-lei, estás a ver? Nós, o governo, decidimos assim, olha, vamos fazer, e por decreto-lei fazemos. Eles, que são os ouvintes, fazem parte do Parlamento e dizem, olha, isso foi assim. E nós, muito bem, sim senhor, bota. E assim é. E assim vai ser. Então, se nós formos assim meio PS, fazemos o que nos apetecer e fazemos de conta que não existe nada. Mas fica... É uma geringonça. Exatamente, ó. PS, PCP, Bloco de Esquerda... E o PAN só chegou há pouco, mas não interessa, está lá na mesma. Eu, se puder, posso ser o Bloco de Esquerda. Não quer ser dos verdes? Se pudesse ser. Mas porque identificas-te mais? Os verdes. Identifico-me tão. Olha para a cara dele. Caralho. Eu até fiquei emocionado agora. Parecias mesmo um não binário. Mesmo. Fiquei. Mas olha, já agora, só uma questão. Eu não sei se é para terminar o episódio, mas eu acho... Já que estamos a falar do Bloco de Esquerda, podemos falar de identidade de género só para este ponto, que também tem a ver com a educação, que é... Eu acho que já contei esta história a alguns, mas não importa contar outra vez. Se vocês não se importarem também de ouvir. Só se não demorares muito. Só se não. Então é assim. Então é o seguinte. É um dia, festa de anos, portanto, vou dar o contexto. Festa de anos do meu primo. Estamos todos a jogar à bola. E nisto, vira-se o meu primo para um colega dele. Ó Pedro, não queres vir? Anda a jogar também. E o Pedro vira-se e diz, atenção que o Pedro é nome fictício, vira-se e diz, eu não sou Pedro, eu sou Jéssica. Jéssica também é nome fictício. E nós ficamos uns para os outros, e peraí, não és Pedro? Então és o quê? Sou o que eu quiser e hoje eu sou Jéssica. Podes-me dar a idade desses indivíduos? 10, 11 anos. 10 anos. 9, 10 anos, por aí. É, por aí. E só ao mesmo tempo que é mau, é bom, porque é sinal que eles já não irão à escola. Exato.
Olha, é sinal que estou a tirar a cidadania. É sinal que eles andam a ir à Eles escola. aprendem isso. Mas isso é outro dá-se tema em que. cidadania? Meu Dá-se, Deus. dá-se. Dá-se e Portanto, recebe-se. dá-se que há um pai que impediu os filhos de assistir a essas aulas e ganhou. E não só ganhou, como as faltas que os filhos deram não contaram Ganhou em e os tribunal. alunos passaram de ano. Sim, em tribunal, exatamente. Ganharam em tribunal, sim. Sim, sim. Porque isso quer dizer. Quem é a escola para dizer que um filho meu pode ser o que ele quiser? Sim. Pá, só mesmo num país como Portugal. Mas enfim, Eu acho que os Era devem só- ter filhos. este tempo. É por isso que eu tenho um cão que é uma riqueza. Uma joia. E atenção, identifica-se como um cão. Não Exato. disse O nada meu contra. cão é uma joia de moço. O meu cão é uma o joia próximo de cão. sketch. E é não binário? É o próximo sketch. Não, não. O meu cão Não diz, é uma não? joia de moço. Não, o meu cão é a gasolina com binário de 615. Tu não imaginas, ele começa a correr, eu começo a rezar para ele voltar para casa, porque eu não vou atrás dele. Meus amigos, chegamos ao fim. Pedro, quantos segundos Verdade. temos para dar? Segundos. Quantos segundos? Olha, um minutinho para as despedidas. Um minuto. Um minutinho, pronto. Para as lamechices Ruca. de sempre. Tchau. Eu sinto que falei demais, por isso vou estar calado agora. Graças a Deus. Ah, Graças a Deus. eu Aleluia. dou muito valor à educação. Acho que educação. E assusta-me a falta de educação das pessoas. Eu posso ser muito rebelde, brincalhão, mas acho que as pessoas devem ter, devem saber comportar-se. Acho Com que certeza. é essencial. Como a minha mãe disse que tu uma altura, quando tinhas pai 9, 10 anos, andavas com uma faca atrás dela pela casa fora. Eu compreendo Mas é perfeitamente o que estás a dizer. É maluco. Sou Eu- maluco. Eram duas Isso, facas. Ela não teve era de só chamar uma. a Anitta para. Isso aconteceu, eu consigo situar-me no tempo. Isso aconteceu, deve ter acontecido antes dos meus 5 anos. Ui. E já nessa Pois ele idade, tinha ainda 10 pior. anos, eu tinha Antes dos 5. meus 5 anos. Sim, senhor. E esta aventura deu um livro da Anitta. É que é a A minha mãe. Anitta vai, A Anitta vai ao Ruca. Que é a minha mãe. a Anitta vai socorrer o Luca. Exatamente. Não interessa. Bem, eu faço as palavras do Ruca minhas. Subscrevo na íntegra tudo o que ele disse. Olha, isso é por isso eu faço das tuas palavras que fazes das palavras do Ruca tuas as minhas palavras. E eu Caralho. faço das palavras do Diogo, que faz as palavras do Pedro, que faz as palavras do Ruca dele, minhas. Hã? Vocês estão-me a ouvir? Com certeza. Ok. Mas só uma pergunta. Se vocês fazeis das palavras do Jó as palavras do Diogo e do Diogo as palavras do Pedro e as do Pedro faz as palavras minhas, vocês com 5 anos andavam de faca na mão? Eu não, eu fui um bocadinho mais tarde, mas para andar a estragar cortinas e cadeiras. Ok. Meus Eu amigos. Oh, diz lá. não posso, já falei Não, demais diz. hoje. Não, mas eu Não, deixo. eu era já, só para acabar o tema da educação, era para colocar um dilema, Sim. mas se não acharem Não, que faz favor, não é faz favor. pertinente, Ainda Pronto, temos eu 5 coloco. segundos, por amor de Deus. eu coloco o dilema. Então, o que é pior? Parem bem, o que é pior? Dizer palavrões a torto e a direito, assim, à imagem de Jorge, ou, por exemplo, não ceder o lugar no autocarro a uma velhinha. Venham os Segundo, palavrões como diários. é óbvio. Portanto, é Não é? pior a falta de educação verbal ou a falta de educação comportamental Moral. e cívica? Falta de modos, não é? A- O que A é falta pior? de leitura de uma Paula Bobone, por exemplo. O que é pior? Uma palavra No trombone. Isso é uma boa sobremesa. Mas sabes o que é melhor do que uma Não. Paula Bobone? Hum. Uma baba de camelo. Baba de camelo. Meus FBI aqui. amigos, se nos quiserem deixar comentários, façam um favor. Se quiserem mandar um e-mail, façam um favor também para o... calhauascostas@gmail.com. Muito bem. A parte que o Ruka fez não conta.
E Não é? o Sim, não nosso- escrevam 17 As para depois meterem o calhau às costas, @gmail.com. Sim, é mesmo calhau às costas, o gmail.com. nosso querido Instagram é o. O Instagram é o Calhau nas Costas Podcast e o Spotify é antes isto com Calhau nas Costas. Muito bem, Já meus estava a amigos. Isso mesmo. Sejam bem educados e até para a semana. E deixem like. Se forem bem educados, deixem like. É só o que eu tenho a dizer. E se forem bem educados, mandem-nos à fava com modos, está bem? Não é dizer, olha, vai para o. Exato. Toca-me ao sininho. Conseguimos! Ou então, se preferirem, não cedam um lugar a velhinhos. Pronto. No fundo. Senhor. Tá? Já posso dizer as neiras? Foda-se.